Olá, que a paz do Senhor Jesus nos acompanhe a todo momento. Continuamos em tempo de pandemia e por isso continuamos nossos cultos nesse formato, online. Se você não é diferente de mim, e eu acho que nisso você não é, sinto saudades de termos nossos cultos presenciais, de curtir o nosso tempo de adoração e aprendizado da palavra juntos. Mas enquanto esse dia não chega, vamos pedir a Deus que abençoe nosso momento de culto e saiamos desse tempo de pandemia mais convictos da necessidade que temos de viver segundo a vontade daquele que em nada perdeu o controle da história, Jesus. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, ainda que virtualmente, para contemplarmos a Tua palavra, aprendermos dela e nos ajude a entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Por favor, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós vimos como Marcos usou um recurso literário que ele gosta, um sanduíche, colocando uma história dentro da outra com o intuito de compará-las e colocar em evidência alguns pontos de ambas as histórias. Por exemplo, Jesus dá nome à pessoa que lhe trairia, Judas, enquanto a mulher piedosa fica sem nome. Quer dizer, Marcos coloca isso na história, faz esse relato, coloca o nome do traidor, mas deixa o nome da mulher oculto. Aliás, Judas é um nome que todos nós associamos como traidor em razão da história que conhecemos. Enquanto isso, existe uma outra história de uma mulher que sempre seria associada com a notícia mais importante desde que o mundo existe. A morte que pagou pelos nossos pecados. A morte que nos deu a possibilidade de salvação e que por meio da fé podemos ter a garantia dessa salvação. Enquanto Judas não dava nenhum valor à vida de Jesus, se tornando o protagonista do plano dos líderes religiosos judeus para ceifar a vida do Messias, a mulher mostrava que a vida mais preciosa que existe e existiu é a do Senhor Jesus. Ele que não tinha pecado, Ele que se sacrificou no meu e no seu lugar, Ele que transforma as nossas vidas a ponto de torná-las eternamente vivas. Porque o apóstolo e evangelista João tem outra ênfase ao descrever essa história no seu evangelho, ele diz o nome dessa mulher, Maria. Ela que foi irmã de Marta, que foi irmã de Lázaro. E o contraste que Marcos faz dela com Judas deve nos levar a considerar o tipo de discípulo que nós somos. No extremo, existe o tipo que até diz servir a Jesus, mas numa dada oportunidade, não lhe custa muito abrir mão do discipulado e da fé. No outro extremo, existe o tipo que sacrificial e radicalmente faz de tudo para Jesus ser honrado. Judas e Maria nos levam a nos perguntarmos: quão comprometido eu estou na minha tarefa como discípulo de Cristo? Quais áreas da minha vida eu preciso sacrificar para que o sacrifício de Jesus seja exaltado e ainda mais conhecido? Nessa terceira parte do Evangelho de Marcos, que começou no capítulo 11, quando Jesus chega com seus discípulos em Jerusalém, o foco de Marcos já não era mais sobre o discernimento das pessoas sobre quem era Jesus, como na parte 1. O foco também não era a aceitação da missão de Jesus por parte dos apóstolos, que ele primeiro sofreria para depois ser glorificado, como na parte 2. A parte 3, então, não foca no discernimento nem na aceitação, mas na fidelidade. Acabamos de ver um exemplo disso no contraste de Judas e Maria. E essa fidelidade se concentra numa expressão que vimos acontecer repetidas vezes no capítulo 13. Fiquem atentos, ou vigiem. E como esse vigiar ou ficar atentos se traduz? Eu diria, sejamos fiéis à missão de Jesus. Se vocês se lembram da parábola que vimos no final do capítulo 13 de Marcos, do homem que saiu de casa e deixou encarregados seus servos de tarefas e ordenou ao porteiro que vigiasse,
Vimos ali que vigiar ou ficar atento não é meramente aguardar pelo retorno de Jesus, mas é cumprir fielmente com as nossas obrigações enquanto Jesus não volta. E como podemos fazer isso hoje? Confiando no controle de Deus. Ao invés de confiarmos em nós mesmos para cumprirmos com a missão que temos, precisamos confiar em Deus, porque Ele tem o controle da história, inclusive o controle de como tudo aconteceria para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nosso trecho de hoje começa dizendo, no versículo 12, que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram onde o mestre gostaria que a refeição da Páscoa fosse preparada. A refeição da Páscoa era feita dentro dos limites da cidade de Jerusalém e foi por isso que Jesus enviou 2 de seus discípulos. Lucas nos diz que esses discípulos eram João e Pedro. E eles foram orientados a entrar na cidade e lá um homem carregando um pote de água viria de encontro até eles. Existem 2 elementos aqui que chamam a atenção. O primeiro deles é que naquela época e cultura, homens não carregavam potes de água. Isso era geralmente trabalho das mulheres. Karen e eu visitamos uma cultura em 2005 que esse tipo de trabalho também era das mulheres. Nós fomos até Mapoera, no Pará, visitar a tribo indígena Waiwai. E muitos trabalhos braçais eram das mulheres, era a responsabilidade delas, inclusive o de carregar água, que era retirada do rio, e elas então subiam a ribanceira, aquele barranco, até as suas casas. Eu vou até contar uma história para vocês que tem a ver com o trabalho braçal delas e como homens, pelo menos um homem, eu, não conseguia dar conta do que elas faziam. Quando visitamos a tribo em 2005, como eu falei, ela tinha mais de 1.000 pessoas. Karen e eu fomos 2 vezes naquele ano, inclusive numa delas nós chegamos de hidroavião, não era um lugar de fácil acesso. Numa ocasião eu fui até uma plantação de macaxeira que eles tinham que ficava 1 hora de barco. Um barco, uma embarcação mais ou menos como essa da imagem. E quando paramos o barco na costa do rio, andamos mais ou menos entre 20 e 30 minutos para chegar até essa plantação. E lá, ainda que todos tivessem começado a tirar a macaxeira da terra, eram especialmente as mulheres que faziam isso. De fato, foi quando o evangelho chegou nessa tribo que os homens começaram a ajudar em tarefas que eram exclusivamente das mulheres. Agora, naquele dia, as mulheres eram a maioria e eram elas que carregariam toda aquela macaxeira até a embarcação e depois da embarcação até o local onde elas descascariam a macaxeira. E para carregar a macaxeira elas tinham uma mochila semelhante à nossa, mas ao invés das alças passarem pelos ombros, era uma tira que passava sobre a cabeça. Dá uma olhada nessa foto. E nessa foto aqui eu nem vou considerar contar para vocês a habilidade que elas tinham que ter para subir esse barranco, como da foto. E nessa foto as mulheres nem estão carregando uma macaxeira, mas dá para vocês darem uma boa observada como era essa mochila. E olha só a tira passando por cima da cabeça, como eu falei. Bem, ao invés de deixar que as mulheres carregassem a macaxeira nessas mochilas da plantação até o barco, eu me prontifiquei em ajudar. E de onde eu ofereci ajuda, eu teria que caminhar mais ou menos 15 minutos com essa mochila, cuja alça passa sobre a cabeça, mas não chegou nem 5 minutos. Depois de eu ter pego uma dessas mochilas, eu já não aguentava mais. A força para carregar essa mochila, que tinha cerca de uns 20 quilos de macaxeira, ela se concentrava no pescoço. E essas mulheres estavam acostumadas a fazer isso desde crianças. Obviamente que elas riram de mim e eu virei o personagem principal na próxima reunião que elas tiveram com toda a aldeia. Bem, a vida continuou e a pessoa que carregava o pote de água na história bíblica não era uma mulher, mas um homem.
Por que será que Marcos nos dá essa informação? É possível que ela tenha servido para impedir que Judas Iscariotes, que já tinha tramado entregar Jesus aos líderes religiosos judeus, soubesse os detalhes de onde eles estariam e ali entregasse o mestre. Perceba que Jesus, ele dá informações vagas sobre o local. Mas eu acredito que existe uma outra razão, eu acho que ela é mais convincente e que tem relação com o segundo elemento que chama a atenção, pelo menos a minha atenção nesses versículos. Perceba que essa história, ela está sendo contada como se tudo já tivesse esquematizado, como se tudo isso já tivesse sido preparado por Deus, mostrando o controle de Deus nesses acontecimentos que, em última análise, desenvolvem um enredo que prepara o único homem capaz de nos salvar por meio de sua morte redentora. Notem que não eram esses dois discípulos que deveriam achar esse homem carregando um pote de água. Era um homem com um pote de água que viria ao encontro dos discípulos. Observem a palavra virá no texto. Então, um homem carregando um pote de água, algo incomum, não tem como vocês errarem, virá de encontro até vocês. Jesus falando, vocês seguem ele até a casa onde ele for. Lá, pergunte para o dono a minha pergunta. Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Parece que tudo o que aconteceria já estava planejado. O script de Deus já tinha sido escrito. Além do homem com um pote de água, o dono da casa parecia já saber quem era o mestre e já tinha tudo preparado. Um espaço amplo e mobiliado para que ele e os seus discípulos ceassem juntos à Páscoa. Como é que ele sabia de tudo isso? Como é que ele já sabia? Nós não temos a resposta disso, mas sabemos que Deus não escreve a história por linhas tortas. Deus estava e está no controle. Isso me lembra de mais uma história. Essa foto ela foi tirada em janeiro de 2011, quando eu fazia parte da Juvep, uma agência missionária com base lá em João Pessoa, na Paraíba, e que tem como intuito levar o evangelho para o sertanejo e povos minoritários do Nordeste brasileiro. E essa foi a equipe de Milagres, no Ceará. O objetivo dessas equipes, montadas 2 vezes por ano, é de evangelizar o maior número de pessoas possível em uma cidade do sertão e deixar um local preparado para receber os novos convertidos. Eu e a minha família servimos a Deus junto com a Juvep de 2010 a 2014. E em algumas dessas viagens, eu ouvi os projetistas dizendo que algumas pessoas que eles visitaram disseram ter sonhado com pessoas que viriam até eles para falar da Bíblia e de Jesus. E nesses sonhos, eles diziam, por exemplo, que as pessoas que falavam de Jesus tinham uma camiseta de certa cor, a cor que naquele projeto usávamos. E davam mais descrições específicas que nos levavam a pensar se esses sonhos não eram obra de Deus para preparar o coração deles para receber o verdadeiro Evangelho. Não sabemos como o homem do pote de água e o dono da casa sabiam sobre Jesus, mas a história nos conta que os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Novamente, Deus está no controle. Sabe, existe uma distância de aproximadamente 20 centímetros que faz uma diferença enorme em nossas vidas. Uma coisa é estarmos informados que Deus tem o controle da história. Outra coisa é confiarmos nisso. 20 centímetros é a distância aproximada do nosso cérebro para o nosso coração. São 20 centímetros que, inclusive, fazem a diferença em como cada um de nós tem vivido neste tempo de pandemia.
ansioso, deprimido, frustrado, apavorado, impaciente, irado? Eu não tenho dúvidas que é possível saber que Deus é soberano, mas viver como se isso não significasse nada. Judas viu com seus próprios olhos o que Jesus era capaz de fazer. Ele viu, ouviu e sentiu a santidade de Jesus. Mesmo assim, tomou uma decisão que ignorava ou negligenciava os seus sentidos, o seu testemunho e o seu conhecimento. Todavia, a ação dele não ignorava nem negligenciava o controle de Deus sobre a história. Quer avaliar a sua fidelidade a Deus? Esse trecho nos pergunta: quanto nós confiamos no controle de Deus? E o nosso texto continua. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Ele chegou para a refeição da Páscoa, que foi preparada por João e Pedro. E essa refeição, ela envolvia preparar um pão sem fermento, as ervas amargas, um molho de fruta seca com algumas especiarias, deixar o vinho pronto para ser servido e, é claro, assar o cordeiro. E estes detalhes de como se tudo isso já estivesse planejado por Deus, e realmente estava, também pode ser visto na ceia, a começar pela certeza de Jesus sobre a traição. No versículo 18, quando estavam comendo, reclinados à mesa, eu mostrei na semana passada para vocês como essa posição era, por uma ilustração. Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Jesus não tinha dúvidas. Um dos 12 apóstolos o trairia e esse alguém estava comendo com ele. Imagina uma cena mais ou menos assim: você está comendo em família, numa refeição especial, e de repente o patriarca da casa diz: existe um ladrão aqui entre nós. Como é que você se sentiria? Como você se sentiria se ele dissesse que havia um assassino comendo junto com todos ali? Os discípulos de Jesus ficaram aflitos e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Mas por que todos, o texto diz, um por um, precisavam dizer isso, expressar que não era o traidor? Será que alguns tinham dúvida? Fato é que realmente havia ali um traidor e nós sabemos que era Judas Iscariotes, mesmo tendo ele sido um daqueles que também disse: com certeza não sou eu. Mas a verdade é que até o amanhecer do dia, até o dia seguinte, o comecinho da manhã, todos os discípulos teriam, num certo sentido, traído Jesus. Jesus sabia disso, porque isso também já tinha sido anunciado, como veremos daqui a pouco. Então, Jesus continuou afirmando: é um dos 12, é um de vocês, é alguém que come comigo do mesmo prato. Literalmente, Jesus disse: é aquele que xoxa comigo na tigela. O objetivo de Jesus não era entregar a identidade do traidor, mas dizer que o traidor era alguém muito próximo dele. Se você já foi traído por alguém, talvez seu cônjuge, talvez um amigo, uma amiga, talvez para o seu próprio filho ou para a sua própria filha, você sabe quão dolorido é a dor da traição. Jesus também suportou essa dor por mim e por você. Dor essa que ele sabia que enfrentaria quando estabeleceu o plano que salva todo aquele que nele crê. Porque ele sabia? Como ele sabia? Porque ele tem o controle da história. Veja essas declarações, O Filho do Homem deve morrer. Não é uma opção e Jesus sabia disso, porque era algo que as Escrituras já declararam, já estava anunciado. Além disso, olha no texto,
coisas terríveis aguardavam o traidor. Não era uma opção, ele iria sofrer as consequências da escolha dele. Jesus sabia de tudo isso. Como é que Jesus conseguiu? Como é que Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ainda quis nos salvar? Isso é amor, com graça, com bondade, com misericórdia e com todas as características que remetem ao caráter do único Deus. Mas além disso, Marcos nos aponta para algo mais específico. Que a confiança na soberania de Deus era a peça-chave na fidelidade que os discípulos precisavam e precisam ter. Se você quiser se manter fiel a Deus, você precisa confiar na palavra dele. Você precisa confiar na soberania dele. Deus não somente sabe o que vai acontecer, mas ele guia a história de tal forma que seus planos acontecem conforme foram planejados por ele. Mas ele não faz isso deixando de lado o seu caráter. Ele não abre mão do seu amor, da sua justiça e da sua bondade para ter o controle de tudo. Pelo contrário, o controle de Deus é acompanhado pelo seu caráter. A história que vivemos hoje tem o controle de um Deus soberano? Sim, mas também amoroso, bondoso, gracioso, justo. E se você não quiser confiar nesse Deus, sua única outra escolha é confiar em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. No seu dinheiro, no seu legado, na influência que você tem na cidade, no seu status, no seu poder, na sua posição social. Sou juiz, sou advogado, sou reitor, sou gerente da Chesf, sou prefeito, vereador. Talvez na sua saúde. Em última análise, você não confiar em quem Deus ordenou que nós confiássemos é confiar em si mesmo. E acreditar que aquilo que eu penso e acredito é melhor do que aquilo que Deus tem para mim. Quando Jesus afirmou que um deles era o traidor, qual foi a resposta mesmo? Com certeza não sou eu. De onde vinha toda essa confiança, toda essa certeza? Seguramente não era em Deus e nem de Deus. Entendam bem isso, meus irmãos. E que todos os coaches de plantão também escutem, ok? Deus não espera que seus discípulos sejam autoconfiantes. Nunca confie em si mesmo, como se seus planos, suas ideias e suas decisões fossem infalíveis. Antes, confie sempre no Senhor, confie sempre na palavra dEle. E confiar na palavra dEle não é ter um sentimento de que você está fazendo a vontade de Deus. É ter a confiança que seu pensamento e sua atitude reflete as orientações do Senhor, conforme está escrito na sua palavra. Olhem como Tiago descreveu a autoconfiança. Lá no capítulo 4, versículos de 13 a 16. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos e toda presunção como essa é maligna. Perceba que até Tiago está dizendo, o futuro está nas mãos de Deus. Depende se o Senhor vai querer ou não. É exclusivamente Deus que tem o controle da história. Vamos deixar Deus ser Deus e confiar que nenhuma das decisões dele é vã, porque o caráter dele é santo. No plano do Senhor, toda aquela certeza que os discípulos tinham de que não era um traidor, tinha a sua hora marcada para cair por terra.
porque isso já havia sido anunciado. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Isso está lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7. A traição, o abandono que Jesus sofreria por parte de seus discípulos também não pegaria o Messias de surpresa. Pelo contrário, isso também foi orquestrado por Deus para que Jesus sofresse como previsto, fosse morto como previsto, mas também ressuscitasse como previsto. Aliás, preste atenção aqui, o próprio Deus é quem feriria o pastor. O controle de Deus é tão grande e tão específico que até mesmo o uso do mal serve para o cumprimento do plano salvífico e glória do Salvador. Versículo 28. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Também era certo que Jesus ressuscitaria. Era certo que ele iria adiante dos discípulos para Galiléia depois de ressurreto. Era certo que tudo continuava debaixo do controle de Deus. Mas não para Pedro e para os outros discípulos. A ideia aqui não é que eles não quisessem seguir adiante com o plano de Deus, mas é que eles não entendiam o plano de Deus. Essa era a quinta menção da ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos. Mas os discípulos ainda não compreendiam plenamente, ainda não aceitavam que tudo estava no controle de Deus e que a história se dirigia para o evento mais importante dela, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando não confiamos na palavra de Deus e no controle de Deus, acabamos confiando em nós mesmos. A autoconfiança que eu já lhes disse. Pedro acreditava, ele tinha convicção que ele não abandonaria Jesus, mas que com isso, a gente percebe, ele estava provando a sua infidelidade a Deus. Jesus então responde para Pedro: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Pedro, você não está entendendo? Eu, o Messias, Jesus, o Deus encarnado, que sei tudo, estou assegurando que você vai me abandonar, que você vai, inclusive, me negar. Isso vai acontecer em menos tempo do que você imagina. Porque antes que o dia amanheça, você terá me negado 3 vezes. Versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus havia dito que todos lhe abandonariam. Todos os apóstolos, seguindo Pedro, disseram que nunca abandonariam Jesus. Quem é que estava certo? Será que os 12 discípulos de Jesus confiavam no controle de Deus? Claro que não. Mas Jesus confiava no controle de Deus. Naquilo que todos os discípulos fracassavam, Jesus dava o exemplo e mostrava que fidelidade a Deus envolve confiar no controle soberano de Deus. Marca aí na sua Bíblia. Fidelidade a Deus envolve confiar no controle soberano de Deus. Querem avaliar a sua fidelidade a Deus? Foi essa a pergunta que eu lhes fiz mais cedo. Então observem Jesus, que mesmo a poucas horas antes de sofrer inigualavelmente, continuava fiel ao plano do Pai, de acordo com as Escrituras. Quando você decide fazer as coisas do seu jeito, não do jeito de Deus, você está dizendo para si mesmo e para o mundo
que o seu plano é melhor do que o plano de Deus. Quando você age assim, você está dizendo que confia mais no seu jeito de fazer do que no jeito de Deus operar. E isso é pecado. Você até pode saber que Ele tem o controle de tudo, mas enquanto não confiar plenamente na palavra dEle, você estará mostrando que ainda não venceu a distância dos 20 centímetros da sua cabeça até seu coração. E se esse é seu caso, eu lhe convido a orar e pedir para que Deus lhe ajude. Eu também lhe convido a ler biografias de missionários que marcaram a história. Recentemente em casa, Karen lia para toda a nossa família um trecho de uma biografia de Hudson Taylor. De tantas coisas que a história dele inspira, a confiança no controle de Deus se destaca. Peça ao Senhor que lhe ajude a compreender a soberania dele. E à medida que você a entende, peça a Ele que lhe ajude a colocar em prática. Quando isso acontecer, você estará mais apto a fazer o que Jesus ordenou: vigiar e prestar atenção, ou seja, a perseverar na obra que nos cabe com fidelidade, em especial a obra de pregar o Evangelho enquanto Jesus não volta. Uma obra que, inclusive, tem a promessa da ajuda do próprio Senhor Jesus. Enquanto Ele não volta, nós queremos ser servos fiéis. E uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja foi justamente de fazer aquilo que Ele e os discípulos fizeram naquela noite. E foi relatado nesse trecho de Marcos. Eles cearam juntos. Por causa da pandemia, nós não estamos fazendo isso presencialmente. Faremos daqui a pouco pelo Google Meet, quando eu também vou contemplar os versículos que eu propositalmente pulei, visto que eu queria olhar para eles com vocês na ceia do Senhor. E porque vimos que a fidelidade envolve confiar no controle de Deus, eu gostaria de convidar todos vocês que já confiaram na obra de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados, para celebrarmos nossa primeira ceia como Igreja Batista Fonte, em Paulo Afonso. Prepare então o vinho ou o suco de uva e o pão, que daqui a pouquinho nós estaremos juntos e ao vivo para comer do pão, beber do vinho, para nos lembrarmos e anunciarmos a Jesus por meio da ceia. Por agora, vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos mostrar tão claramente na Tua palavra que nós precisamos confiar na Tua soberania, que nós precisamos entender que o Senhor tem controle da história e o quanto isso deveria marcar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Senhor, nos ajude, porque isso será a base de uma perseverança que precisamos ter para com o Senhor. Que, a despeito das adversidades que nós temos hoje, ainda perseverarmos na pregação do Evangelho, para que aqueles que crerem façam parte da família que hoje nós fazemos parte. Senhor, obrigado também pela oportunidade que daqui a pouco teremos, como igreja, como irmãos em Cristo, de cearmos juntos a ceia do Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, por causa do nome do nosso único e exclusivo Salvador, Jesus. Amém. Se vocês notaram, eu pulei os versículos 22 a 26, porque eu queria conversar com vocês aqui, Então, depois de Jesus ter mostrado que um dos discípulos o trairia, e trairia aqui de forma especial, porque, como a gente viu, todos os discípulos trairiam Jesus, fosse abandonando ou negando ele. Então, depois de Jesus ter mostrado que o traidor era alguém próximo, Jesus declara que teria sido melhor que essa pessoa nem tivesse nascido. Os discípulos ainda não sabiam que Judas Iscariotes era esse especial traidor. Então, mesmo com Judas presente, mesmo com aquele que entregaria Jesus para sofrer barbaridades nas mãos dos judeus e também dos romanos, Jesus começa a refeição da Páscoa. E num dado momento da refeição, Jesus ele toma o pão, dá graças
e parte ele no meio e entrega aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Isso está no versículo 22. Quem quiser acompanhar com a sua Bíblia aberta, ainda em Marcos 14. O texto continua no versículo 23, dizendo que, em seguida, ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E aí ele diz no versículo 24: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então, percebam que com pão, Jesus ele diz: isto é o meu corpo. Com o conteúdo do cálice, ele diz: isto é o meu sangue da aliança. Essa linguagem de Jesus, ela continua nos lembrando do controle que Deus tem da história, porque ela nos leva a pensar na morte de Jesus, que ainda nem tinha acontecido, mas ele estava prestes a acontecer. Mais uma vez, né, vocês ouviram bastante isso, Deus sabia que isso aconteceria. Melhor, Deus sabia que isso deveria acontecer, para que a humanidade tivesse a chance de ser redimida, de ser resgatada, resgatada desse destino que todos nós temos por sermos pecadores. Esse destino que nós mesmos nos colocamos. E especificamente quanto ao pão, simbolicamente o corpo de Jesus, ele é partido e distribuído aos discípulos. Apesar do massacre que Jesus passaria, Jesus, nesse gesto, ele aqui antecipa a ressurreição, quebra do corpo, né, a morte dele, a ressurreição quando ele entrega parte deste corpo para cada um dos seus discípulos, ou seja, que ele ainda estaria presente com cada um deles. E tudo isso estava nos planos de Deus. Agora, quanto ao cálice, Jesus diz: isto é o meu sangue da aliança. E Judas Iscariotes, ele não estava mais presente nesse momento, de acordo com o relato de João no capítulo 13. Essa linguagem de Jesus, né, ela nos remete a pensar em textos como Êxodo 24, quando Moisés diz lá no versículo 8 do capítulo 24 de Êxodo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Também nos lembra de texto como Jeremias 31, do versículo 31 e os seguintes, mas é quando Deus anuncia que faria uma nova aliança, e eu creio que aqui Jesus está inaugurando essa nova aliança. Quando Jesus diz que este sangue da aliança é derramado em favor de muitos, nós também podemos nos lembrar de Isaías 53, os versículos 11 e 12 especificamente, porque ali diz que o servo justo justificará a muitos. E depois, no final do versículo 12, diz que levou o pecado de muitos. Então percebam que nada do que estava acontecendo foi algo que precisou ser pensado na hora, né? A história se desenvolvendo e Jesus tendo que associar o que havia sido escrito, não foi isso. Tudo estava sendo caminhado, tudo estava caminhando para o grande finale da obra que o próprio Pai arquitetou, Jesus executou e o Espírito Santo habilitou. E aí Jesus diz no versículo 25: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus, ou no reino de Deus. Do que Jesus está falando? Há pouco tempo, Jesus havia ensinado seus discípulos sobre o futuro e que um dia ele retornaria. E os discípulos deveriam aguardar por esse dia com fidelidade até que Jesus retornasse. Nós vimos isso no capítulo 13 de Marcos. E agora Jesus está dizendo: somente vou beber vinho com vocês numa ocasião diferente e especial, quando eu voltar e estabelecer o reino de Deus na terra. Nós faremos o que fazemos hoje, porque Jesus, por meio do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele ensina que devemos cear em memória de Jesus. Ele não fala da frequência, ele não fala se todas as vezes que nos reunimos,
se mensalmente, se anualmente. Mas, além de fazer isso em memória de Jesus, lembrando quando ele morreu e ressuscitou, nós fazemos isso com expectativa do retorno de Jesus. Fazemos isso em reconhecimento que Deus tem o controle da história. Ele tinha quando Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, como ele tem com o dia que ainda aguardamos do retorno de Jesus. E essa é a nossa primeira ceia como Igreja Fonte. Eu reconheço que esse formato não é o ideal. Eu também gostaria que pudéssemos fazer presencialmente, mas enquanto o distanciamento social é sugerido, eu fico contente em podermos fazer assim. E eu quis aproveitar o texto bíblico que estudamos hoje para fazer o que desde o começo do ano eu disse a vocês que tinha como desejo, porque o partir do pão, né, como Lucas descreve lá em Atos 2, de fato, partir do pão é uma expressão usada em Atos para falar da ceia do Senhor, era uma das marcas da primeira comunidade de cristãos. E um partir do pão que expressa a nossa alegria de fazer parte de uma comunidade que foi agraciada por Deus, que foi eleita, que foi escolhida, que foi regenerada, e que enquanto anuncia os feitos do Senhor Jesus, passa pelo processo de santificação, que um dia culminará em termos nossos corpos eternamente vivos, glorificados ao lado de Deus por toda a eternidade. Então, tendo dito isso, eu queria convidá-los agora a comer do pão que simboliza o corpo de Jesus. E logo em seguida, eu gostaria de pedir ao João que orasse por nós. Então, João, dê um minuto para que cada família possa partir do pão e dar para cada um poder participar, tá bom? E aí, João, pode abrir o seu áudio e orar para a gente, por favor. Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro e possibilitou a nossa salvação através de um sacrifício tão grande que o Senhor padeceu ali na cruz. Mas o Senhor ressuscitou e deixou esse memorial. Obrigado, porque esse memorial é importante para nós relembrarmos a sua atitude, a sua oferta por nós. Obrigado porque podemos ter esperança de vida eterna diante da tua tão grande salvação. Obrigado por podermos celebrar isso juntos, ainda que virtualmente. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. E, semelhantemente, eu peço agora que tomem do cálice, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por muitos. E logo em seguida, eu queria, Lucas, que você orasse por nós, por favor. Tá bom? Somos gratos, Senhor, porque podemos ter esse momento de relembrar a tua obra, o teu sacrifício, relembrar o teu corpo, o teu sangue, que nos dão a vida eterna, nos dão a salvação, Pai. Obrigado porque podemos juntos, ainda que virtualmente, ter esse momento de comunhão, de fato, e refletir
sobre esse sangue da nova aliança que nos dá a vida eterna. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos o sacrifício de Jesus na cruz e que através dele temos um caminho ao Senhor. E por isso oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, eu não vejo a hora de podermos nos encontrar presencialmente. Mas eu agradeço a Deus que tem nos permitido, pelo meio que temos hoje, né, de ainda cultuarmos a Deus no ambiente que permite estarmos juntos, né? Eu gosto de pensar também que a pandemia, ela possibilitou que alguns irmãos que estão geograficamente longe pudessem estar conosco. Isso é muito legal, né? Eu estou olhando para vocês aqui, vejo, por exemplo, o Robson, né, até em outro país, e podendo fazer isso conosco é um privilégio, é uma bênção. Mas ainda falta um versículo no nosso texto de Marcos, o versículo 26, que diz que depois de terem... depois eles cantaram um hino, né? Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, segundo Marcos, um cântico foi a última coisa que fizeram naquela sala onde eles cearam juntos. E a semelhança disso, que tal então a gente cantar juntos, agradecendo a Deus pelo grande feito do nosso Salvador Jesus? E depois disso, nós estamos dispensados e podemos usar desse espaço aqui para bater algum papo, tá bom? Então, eu queria pedir para vocês que deixassem um áudio fechado. Não sou eu quem vou cantar, para benefício de vocês. Que seja para honra e glória do nosso Deus. Está com você, Pedrinho, Carmen. Isso. Te agradeço por tudo o que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa semana. Vai orar não, irmão? Carmen, pode orar para a gente? Obrigado.
Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Senhor, queremos te agradecer de uma forma maravilhosa, ó Deus, com os corações gratos, alegres por estarmos reunidos, ó Deus, celebrando a tua ceia, ó Deus, rememorando o teu sacrifício na cruz. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos que tu tens nos dado em meio à pandemia, Senhor. Mas tu tens estado ao nosso lado em cada momento, Senhor, em cada situação. E nós te louvamos muito por isso. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias, ó Pai. Em especial, te agradecemos pela vida dos nossos pais, ó Deus. Obrigado pela vida de cada pai da nossa igreja, Senhor. Ó Pai, continua a derramar sobre nós as tuas bênçãos, a tua misericórdia. Dá-nos uma semana debaixo da tua direção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu desejo de novo uma boa semana para todos. Dá tchau, filha. Gente, boa noite. Tchau, gente. Vocês. Boa noite. Manda um beijo, filho. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa semana. Tchau.